Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Fará a leitura do versículo 18 ao versículo 21. Mas lembre-se que nós temos visto aqui todo o contexto do capítulo 5, do versículo 1 em diante. Mas também, por poupar a voz, eu vou ler apenas o 18 até o versículo 21. Nosso foco é o versículo 19, lembrando aos irmãos. Assim diz o Senhor nosso Deus: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vimos no último dia do Senhor, pela manhã e à noite, uma breve introdução ao saltério, que procurei dar continuidade na última quarta-feira. Se você ainda não viu, eu peço que você escute. Não deu nem 40 minutos do estudo. Eu procurei, no estudo da doutrina, abordar um pouco mais das questões de estrutura e também da teologia dos Salmos. Eu fiz isso para que nós pudéssemos, hoje pela manhã, já finalmente entrarmos na doutrina da salmodia propriamente dita, ou seja, acerca do cântico exclusivo dos Salmos, as bases que nós vemos biblicamente para assim procedermos. Então, na última quarta eu fiz isso, e na próxima, pelo menos mais uma quarta, no mínimo mais uma quarta, eu darei continuidade a essa questão da estrutura, da teologia do saltério, para familiarizar a igreja um pouco mais com o livro em si. Nessa manhã, nós agora começamos a falar da doutrina em si, ou seja, do cântico exclusivo dos Salmos. E é impossível eu falar sobre esse assunto sem, primeiramente, mencionar algo que o fundamenta, que é exatamente a doutrina do princípio regulador do culto. Não, eu não tenho a intenção nessa manhã de fazer algo aprofundado. Primeiro porque, senão, se eu fizesse isso, eu iria não conseguir entrar no Cântico dos Salmos hoje. E também porque essa igreja, ela já tem a experiência de ouvir sobre esse assunto muitas e muitas vezes. Vocês já ouviram e ouvem sobre isso há anos. Você sabe muito bem que o princípio regulador do culto, ele é extraído principalmente do segundo mandamento da lei de Deus. Você sabe que o primeiro mandamento da lei de Deus, não terás outros deuses diante de mim, ele nos ensina a quem nós devemos adorar. E o segundo mandamento da lei de Deus, que fala sobre nós não prestarmos culto a Deus por meio de imagens, de escultura, trata de como nós devemos adorar ao nosso Deus. Isto é, o segundo mandamento, ele fala da forma, de como a adoração deve ser feita ao Senhor nosso Deus. Então, eis o fundamento do princípio regulador do culto. O segundo mandamento da primeira tábua da lei do Senhor nosso Deus. E o que se ensina esse princípio regulador de forma resumida aqui, como eu disse, não vou adentrar de forma detalhada pelos motivos que já apresentei. De forma resumida, esse princípio ensina que só pode estar no culto solene aquilo que Deus ordenou. Se você não tiver isso como pano de fundo deste assunto da doutrina da salmodia exclusiva, você jamais compreenderá essa doutrina e qualquer outro elemento de culto. É impossível, porque é isso que dá sustentação. Se você não compreender o princípio regulador do culto, você não compreende salmodia, não compreende a pregação da palavra, não compreende a administração dos sacramentos, não compreende a oração, a leitura da Bíblia no culto solene, os elementos ordinários, nem os elementos extraordinários. É impossível. É impossível. E a definição básica aqui, como eu disse, é de que no culto solene deve estar presente somente, sim, coloque isso na sua mente em caixa alta, em negrito, bem visível, somente o que Deus ordenou. Nada além disso. Nada pode ser
acrescentado sem a ordem de Deus, nada pode ser subtraído e nada pode ser modificado daquilo que Deus estabeleceu. Essa é a base. Nós cremos na salmodia exclusiva porque Deus ordenou. Essa é a base principal. Deus ordenou. E aqui, entenda o que isso significa. Eu vou clarificar um pouco mais isso, porque para você pode parecer assim, algo muito abrangente. Deus ordenou, mas você não consegue pensar o quão específico isso significa. Veja, o princípio regulador do culto, quando fala sobre Deus ordenar algo no seu culto, isso é visto de pelo menos duas formas, e há teólogos que colocam também uma terceira maneira de nós enxergarmos isso à luz da palavra de Deus. A primeira forma é o fato de que você olha para o Antigo e Novo Testamento e observa o que foi que Deus disse que deveria existir no seu culto. Sim, de forma bem tranquila aqui para entender, você tem mandamentos específicos no Antigo e Novo Testamento que tratam daquilo que Deus quer que exista no seu culto, nos elementos. Então são as ordens claras, diretas, objetivas do Senhor, nosso Deus. Mas também há uma segunda maneira de observar a vontade de Deus revelada a nós com relação à sua adoração. E é exatamente através do exemplo bíblico histórico. Não entenda histórico aqui, como certa feita eu debati com um batista com relação a isso, achando que eu estava falando da história da igreja pós-apostólica. Não, isso é ignorância com relação a esse ensino. Quando eu digo bíblico histórico, eu estou falando dentro da história redentiva, dentro do cânon sagrado, dentro do desenvolvimento progressivo da revelação. Então, dentro do exemplo bíblico histórico, você observa se a Igreja de Cristo, na antiga ou na nova aliança, nos dá exemplos por meio dos quais nós percebemos que a vontade de Deus se revela através daquela circunstância, daquele ato. Então você vê um exemplo disso, para ficar mais claro. Você observa, através do exemplo bíblico histórico, que a igreja primitiva, a igreja da nova aliança, no caso ali, já no seu iniciozinho mesmo, quando Cristo ressuscitou e começou a aparecer aos seus discípulos, você percebe que os discípulos começaram a guardar o primeiro dia da semana. A prática dos apóstolos, a sua conduta, o seu exemplo bíblico histórico, aponta para uma transição que ocorreu da guarda do sétimo dia para o primeiro dia. Não. Isso não significa dizer que essa é a única base. A base fundamental da substituição, no caso da continuidade da guarda do dia do Senhor, nesse caso do sétimo para o primeiro dia da semana, é a própria ressurreição de Cristo. Esse é o fundamento. Eu estou dizendo que esse é mais um argumento, é um adendo à questão. A prática apostólica de guardar o primeiro dia ao invés do sétimo dia é uma demonstração prática de que houve uma mudança. Então essa é uma maneira de se observar o que a igreja fez, em outras palavras, o que a igreja fez sob a autorização divina, sob a ordem divina, o que a igreja fez. E assim você enxerga, biblicamente, a vontade do Senhor para a sua adoração. E há um terceiro, e esse é um dos mais difíceis das pessoas absorverem, especialmente com relação a algumas doutrinas. Por exemplo, do batismo de infantes. O terceiro princípio que está dentro do princípio regulador do culto é a questão da dedução, ou da inferência, lógica e necessária. Sim, nós entendemos a vontade do Senhor nosso Deus, na sua palavra, não apenas por mandamentos diretos e claros, não somente por exemplos bíblicos históricos, mas também por dedução, por inferência. Muitas vezes o texto bíblico não vai nos dizer de forma clara, no sentido de que está explícito aquela verdade, mas ela está contida ali implicitamente. Está presente naquele texto. E assim também chegamos à conclusão, através da inferência, de que Deus requer algo com relação à sua, aquele algo ali, aquele elemento com relação à sua adoração. Irmãos, a salmodia exclusiva, ela preenche os três requisitos. Os três. Há mandamento direto, há exemplo bíblico histórico e há dedução lógica e necessária. Os três são preenchidos.
E aí, para deixar isso ainda mais claro para você nessa manhã, só de forma introdutória aqui. Entenda. Quando nós afirmamos, nós quem, pastor? Nós reformados, nós confessionais, nós que subscrevemos aos padrões de Westminster e também à teologia clássica reformada, aqueles que abraçam de forma fiel ao princípio regulador do culto. Pois bem, quando nós afirmamos que Deus ordena o cântico exclusivo dos salmos na sua palavra, isso não significa dizer que a Bíblia, ela precisa, o princípio regulador precisa dizer assim, Deus ordena, Deus diz para cantar salmos somente e não deve cantar nenhuma outra coisa que não seja os salmos. Não sei se você entendeu. O texto bíblico não precisa afirmar assim, cante somente os salmos e não cante outras coisas além dos salmos no culto. Não, o princípio regulador não precisa afirmar isso. Ele precisa basta dizer o seguinte, cante salmos e não dar nenhuma ordem mais para qualquer outra coisa ser cantada. Você consegue entender isso que eu estou falando? Eu vou tentar colocar de outra forma, com outras palavras. Para a ordem dos salmos serem cantados de forma exclusiva no culto solene, basta que Deus diga na sua palavra, cante salmos, sem a palavra exclusiva ou algum semelhante aparecer. Cante salmos. Se a Bíblia diz cante salmos no Antigo e Novo Testamento, e ao mesmo tempo ela não coloca mais nenhuma ordem pelos princípios que eu apresentei, mandamento direto, exemplo bíblico histórico, ou então dedução lógica é necessária, se ela não coloca nenhuma outra ordem para cantar outras coisas, ela já proibiu as outras coisas. A proibição já está exarada. Por quê? Porque o princípio regulador do culto diz a nós, essa teologia bíblica diz a nós, que aquilo que Deus não ordenou já está proibido. Já está proibido. Você não precisa da proibição explícita. Se há uma ordem para fazer isso, e não há nenhuma ordem a mais para fazer algo diferente disso, a proibição ela já existe pela ordem positiva. Você precisa entender de uma vez por todas. Senão você vai ser alguém, um membro de uma igreja reformada com cabeça luterana. E evangelical. Que ensinam o princípio normativo do culto. Sim, eu não queria entrar tanto nisso, mas eu preciso. Veja, o princípio normativo do culto, ele ensina que pode estar no culto aquilo que Deus não ordenou, ou colocando melhor, sendo mais justo com relação à explicação deles. O princípio normativo do culto ensina o seguinte, que se a Bíblia não proíbe algo, isso está permitido acontecer no culto. Ou seja, se a Bíblia não diz de forma clara, não podemos cantar outras canções além dos salmos. A Bíblia diz isso assim? Ela não diz. Se ela não diz, logo está permitido, segundo o princípio normativo do culto. Se não há uma proibição clara, está permitido. Mas nós não entendemos assim. Não foi assim que nossos pais ensinaram. Não foi assim que Calvino ensinou. Não foi assim que John Knox ensinou. Não foi assim que os puritanos, escrevendo nossa confissão de fé, ensinaram. Não foi assim que os apóstolos ensinaram. Não foi assim desde o princípio. Desde o princípio, a ordem é clara, o que Deus diz deve ser feito, e se Ele não diz, é fogo estranho. Simples assim. Simples assim. Lembre-se de Levítico capítulo 10, quando Nadab e Abiú vão apresentar ao Senhor Deus algo que Ele não ordenou. É isso que diz o texto. Deus não havia ordenado, não é que Deus tinha proibido, o fato de Deus não ordenar estava proibido. Esse é o ponto. Ou dando exemplos mais claros para você, contemporâneos, para você conseguir compreender isso melhor. Se você não estiver entendendo, estou tentando ser o mais claro possível, mas espero que estejam acompanhando isso. Veja, Deus diz a sua palavra, não terás teatro no culto. Ele diz isso? Não, ele não diz. Ele não diz. Com essa clareza, essa fala, uma proibição explícita, não terás teatro no culto. Sob esse tipo de argumento, você pode inserir o teatro. Que argumento? Do princípio normativo do culto.
Porque se não há uma proibição explícita, logo está permitido, pode acontecer, pode ser feito. Mas nós não precisamos de uma proibição, basta que haja uma ordem para tal coisa ser feita. Se Deus ordenou o culto dessa forma, o que ele não ordenou, se ele não ordenou o teatro no culto solene, logo está proibido. É fogo estranho. É fogo estranho. Aqui é só a introdução do assunto. Hoje pela manhã, a minha intenção é, se não de forma completa, espero que sim, nessa manhã, pelo menos o mais próximo possível disso, apresentar o primeiro argumento para a salmodia exclusiva. E aí, você vai ter isso em mente, na verdade, o primeiro argumento depois desse, né, do princípio regulador do culto. Você tem isso em mente e já vá fazendo na sua cabeça as conexões. Deus lhe deu capacidade, condições para isso. Você é alguém que foi criado por Deus com capacidade de raciocinar e, mais ainda, você tem o Santo Espírito para lhe dar discernimento acerca disso. Veja essa questão. O primeiro argumento aqui que a gente vai trabalhar nessa manhã. Qual é o meu pressuposto aqui? Qual é a minha premissa? Sempre, em toda a revelação bíblica, o cântico que foi usado no culto solene, ele foi usado, o cântico que foi usado no culto solene, esse cântico que foi produzido para o culto solene, ele era inspirado. E aí você precisa entender aqui o que eu estou dizendo com isso. Inspiração aqui não é o conceito que nós temos em nossos dias de um mero artista que vê uma paisagem ou se depara com algum tipo de situação ou ouve algo, enfim, e ele se inspira através de alguma circunstância que ele vivencia. E assim ele, inspirado, começa a escrever, a compor, a desenhar, a pintar, a seja lá o que for. Não. O conceito de inspiração aqui é o conceito teológico. Ou seja, eu estou afirmando aqui que o cântico produzido, composto para o culto solene, ele é o cântico inspirado pelo Santo Espírito de Deus, assim como as demais Escrituras. O Santo Espírito supervisionou e conduziu o processo. Em outras palavras, nunca no culto solene foi apresentado um cântico a Deus que fosse uma mera composição humana. Um homem qualquer, ainda que temente a Deus, ainda que com uma boa teologia, tenha composto um cântico da sua própria mente, baseado, claro, em alguma coisa da revelação, e ali apresentou a Deus para ser cantado no culto solene. Biblicamente isso não existe. Só podia ser apresentado a Deus aquilo que Deus inspirou para ser usado no culto solene. Sim, sejam em ocasiões temporárias ou especiais, ou para o uso perpétuo no culto público ou privado. Nesse caso, o uso perpétuo no culto público, salmos. Há um pastor americano que diz o seguinte, presbiteriano, diz o seguinte sobre isso, a questão da inspiração. Existe uma ligação bíblica entre profecia e louvor. Não existe autorização na Escritura para uso de composições humanas não inspiradas no cantar do louvor de Deus no culto. Aqueles que escreveram cânticos a serem aplicados no culto sabiam que eram profetas e estavam autoconscientes que, como profetas, eles estavam fornecendo palavras inspiradas para serem cantadas. A gente vai ver isso, tá? À luz da palavra de Deus. Mas é para você já ter isso em mente e partir dessa premissa aqui do nosso argumento. Só de forma bem breve, uma digressão bem breve para os irmãos se situarem também acerca do que nós já temos falado aqui. Lembre-se que o cântico, ele não começa, biblicamente falando, nos salmos. Você já tem demonstração bíblica do cântico, de pessoa cantando lá em Êxodo capítulo 15, versículo 1. Quando ali, às margens do Mar Vermelho, a igreja da antiga aliança entoa a Deus louvor. Mas você também tem ouvido aqui em nossa igreja que, com o passar do tempo, o próprio Deus, ele conduziu o processo, estabeleceu nos dias de Davi, ali, o culto, ou melhor, no seu culto, a adoração também através do cântico, do louvor. O louvor passou a ser uma parte integral também do culto a Deus, do culto público ao Senhor, nos dias de Davi.
Ele é chamado pela palavra de Deus de o suave salmista de Israel. Você pode ver isso em 2 Samuel, capítulo 23, versículos 1 e 2. Sim, os salmos se tornaram, o cântico do louvor se tornaram um elemento de culto ao longo da história da redenção. Você também sabe, tem aprendido aqui, que Davi não foi o único autor do saltério. Não foi o único que compôs os salmos. Na verdade, ele é sim o principal autor. Alguns entendem que ele escreveu mais da metade do saltério. E não é à toa que por isso mesmo os salmos são chamados assim de salmos de Davi, sendo ele o principal compositor e aquele que deu início a esse processo. Você também tem aprendido aqui que o próprio livro dos Salmos, ou melhor, o seu título no início mesmo, o livro dos Salmos, que é Terrilim, significa livro dos louvores. E você também tem aprendido aqui que por vários salmos, em seus títulos, como vimos hoje nessa manhã, no Salmo 75, tem títulos de salmos, vários deles que aparecem também fazendo menção à música, mostrando que era um cântico, um louvor. Outra coisa também que nós temos ouvido aqui em nossa igreja, é que, no último domingo principalmente, é que esse saltério, esse inário, ele foi organizado ao longo dos séculos. No caso, ele foi formado ao longo dos séculos e foi finalmente organizado no período de Esdras, sendo este, provavelmente, esse principal organizador do saltério. E atente-se para isso mais uma vez. Eu falei que isso ia ser importante para você compreender essa música exclusiva. Quem organiza o livro no seu finalmente ali é Esdras ou alguém na mesma categoria. Um sacerdote, um escriba. Alguém autorizado e comissionado por Deus e capacitado por Deus para conduzir a adoração ao Senhor Deus. E esse inário, depois de organizado, seria usado para uso perpétuo na igreja. Talvez vocês perguntem ainda com relação a tudo isso, mas, reverendo, e os outros cânticos que aparecem na Bíblia? A Bíblia não, você mesmo citou aí, Êxodo 15, a Bíblia não fala dos cânticos? Fala, claro que fala. Você tem um cântico de Débora, você tem um cântico, a própria Miriam, que eu citei aqui, Êxodo 15, você tem um cântico de Moisés, lá de Deuteronômio capítulo 31, e outros cânticos que aparecem no próprio Antigo Testamento também. Eu não vou adentrar ainda esse assunto aqui, mas só deixar para você essa questão para você pensar. Algum desses cânticos que a Bíblia relata, que ela cita, eram não inspirados? Alguns desses foi composto por mera vontade humana? Não, todos eles, sem exceção, foram escritos sob a condução do Santo Espírito. Ele mesmo inspirou. Mas guarde isso, a gente vai voltar a isso em outro momento. Nessa manhã ainda um pouco sobre isso, e em outro momento aprofundar essa questão. Mas eu quero dizer que um salmodista exclusivo, ele não nega o que é fato, o que é real, o que é óbvio. Claro que há outros cânticos na palavra de Deus. Obviamente que há. Como a gente lida com isso, em outro momento a gente vai observar. Agora vá para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Hoje nós veremos também vários textos bíblicos acerca desse assunto. Atos 2. O que eu estou mostrando aqui para vocês? Construindo o argumento da questão da profecia atrelada ao louvor. A profecia atrelada ao louvor, ao cântico. Veja Atos 2. Atos capítulo 2, versículo de número 29 e 30. Veja o que é dito acerca de Davi. Atos 2, 29 e 30. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Agora volte um pouco. Atos capítulo 1, versículo 16. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. E na sequência ele cita um salmo. Claramente aqui é dito que Davi, o Espírito Santo falou pela boca de Davi, falou pela pena de Davi.
Davi, quando escreveu os Salmos, ele escreveu de forma inspirada por Deus, de tal forma que ele é chamado de profeta. Profeta. O texto essa manhã que foi lido, 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 30. Volte mais uma vez para lá. 2 Crônicas, 29, versículo 30. Veja como esse texto é claro. É impossível negar a sua força. 2 Crônicas 29, 30. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Isaac Watts, ou com qualquer outro cantor, claro, estou sendo anacrônico aqui, qualquer outro cantor contemporâneo ali de Davi, não! Com as palavras de Davi e de Asaf. Aí veja o complemento. O vidente. O vidente. E o louvaram com alegria, inclinaram suas cabeças e adoraram. Você acompanhou a leitura. Se você conhece esse texto bíblico, de 2 Crônicas, você sabe que o que está acontecendo aqui é uma restauração cultica. Deus está, através do rei, promovendo uma reforma. E a reforma sempre deve começar pela adoração. E na hora de reformar o culto, na hora de você trazer para o eixo, na hora de você seguir os parâmetros, na hora de fazer a vontade de Deus, nós louvaremos ao nosso Deus com as palavras de Davi e de Asaf. Esse é o contexto. Claramente. Claramente. Isso acontece com Ezequiel, com Josias, com Zorobabel e Neemias. Todos restauraram o culto da igreja do Velho Testamento. Sim, que incluía um retorno aos cânticos de Sião para a adoração pública. Você tem dúvida quanto a isso? Vamos seguir alguns textos bíblicos com relação a esse assunto. Vá para 2 Crônicas agora, 2 Crônicas, capítulo 20. No caso, volte um pouco, 2 Crônicas 20, versículos 21 e 22. Aqui é a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Veja, 2 Crônicas 20, versículos 21 e 22. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo o que, irmãos? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cantando um salmo, obviamente. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados, cantando salmos ao Senhor no meio da guerra. Exemplo esse que foi seguido por outros irmãos nossos na fé ao longo da história da igreja. Num contexto de guerra, cantando salmos ao Senhor, o exército. E sendo vitoriosos. Capítulo 23 agora. Capítulo 23 de 2 Crônicas, versículo 18. Entregou Joiada a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara para o encargo da casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, segundo a instituição de Davi. Segundo a instituição de Davi. Deixa eu me frisar algo aqui. Eu já ouvi até mesmo de pastores que são bem capacitados, bem preparados, e que não é de forma nenhuma uma crítica para depreciar, a pessoa desses homens, de forma nenhuma, mas se equivocando, vou colocar assim, com relação a dizer que Davi, ele agiu em sua liberdade, colocando elementos de culto na antiga aliança, no período da administração da aliança davídica ali, com a autorização de Deus, mas não no sentido assim, como se Deus tivesse prescrito para Davi. Mas Davi, em sua liberdade, pôde fazer isso. Ora, isso é um atentado direto ao princípio regulador do culto. Nem Davi poderia colocar alguma coisa no culto que Deus não tinha ordenado. Nem Davi. E veja o texto. Como está escrito na lei de Moisés. O que está sendo seguido aqui é o que a lei de Moisés diz, e logo ao lado você tem aqui, segundo a instituição de Davi, seja na administração mosaica do Pacto da Graça ou davídica, ambas seguem o que Deus ordena. E aqueles que vêm de forma subsequente a essas administrações devem também seguir. 35 agora, capítulo 35. 35, de 2 Crônicas, 35, versículo 15.
Os cantores, filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, segundo o mandado de Davi, e de Asaf, e de Emã, e de Jedutum, vidente do rei. Como também os porteiros, a cada porta, não necessitaram de se desviar do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, prepararam o necessário para eles. Ora para Esdras, texto que foi lido na semana passada. Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo de número 3. Esdras 3, versículos 10 e 11. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras. Veja a ênfase. Com estas palavras. Lembra de 2 Crônicas 29:30? Vamos louvar ao nosso Deus com as palavras de Davi e Asaf. Aqui mais uma vez. Com estas palavras. Não outras. Com estas palavras. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Mais uma vez, num período de reforma, num período em que o altar é levantado, que os alicerces do templo estão sendo estabelecidos, com o que se canta a Deus, com o que se adora a Deus através do canto? Salmos. Com salmos. Neemias agora. Neemias capítulo 12. Neemias 12. Versículos 45 e 46. Volte um pouquinho, veja o 44. 44 até 46. Ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, as ofertas, as primícias e dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali, e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Eu não vou trabalhar isso agora, mas eu quero que você perceba isso acontecendo no texto bíblico várias vezes. Cantar os salmos ligado a ações de graças. Se você conhece Efésios e está se familiarizando com Efésios, você já deve ter visto isso. Em Efésios 5, inclusive. Bora para 1 Samuel. 1 Samuel. Você quer uma explicação do autor bíblico de forma ainda mais clara? 1 Samuel, capítulo 9. Lembrando, nós estamos vendo aqui a ideia do louvor, do cântico atrelado à profecia, à vidência, à inspiração. 1 Samuel 9, 9. Você viu que Asaf é chamado de vidente e outros também. Pois veja aí, 1 Samuel 9, 9. O que é o vidente? Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ser com o vidente. Porque o profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Vidente. Sim. O vidente aqui descrito nada mais é do que o profeta. Você está acompanhando isso? Deus escolheu Davi, juntamente com Asaf, sendo este o principal sacerdote no período de Davi ali, com relação ao cântico dos salmos, e outros homens, para estes, através de profecia, através do dom de profeta, sob inspiração, comporem os cânticos e estes cânticos serem conduzidos por eles no culto solene, pelos sacerdotes, debaixo da ordem de Davi. 1 Crônicas agora. 1 Crônicas, capítulo de número 25. 1 Crônicas 25. Do versículo 1 ao versículo 7. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum,
para profetizarem com harpas. Irmãos, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados deste ministério foi filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Filhos de Asaf, sob a direção deste que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Quanto à família de Jedutum, os filhos Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias e Matitias. 6. Sob a direção de Jedutum, seu pai, que profetizava com harpas, em ações de graças e louvores ao Senhor. Quanto à família de Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gildaute, Romantiezer, Josbicasa, Malote, Oti e Maziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, e cujo poder Deus exaltou segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Jedutum e Emã debaixo das ordens do rei. O número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, era de 288. Asaf, o vidente. Jedutum, o vidente, que aparece também como autor dos Salmos. Emã, o vidente. Todos foram designados por Deus para comporem um cânon de cânticos de adoração para uso perpétuo na igreja. Todos eles. Todos eles falaram, como diz o apóstolo Pedro, movidos pelo Espírito Santo. Não compuseram canções de acordo com o seu próprio coração. Não olharam para alguma paisagem ou até mesmo para ali o templo ou para o que quer que seja e começaram, até porque não tinha, foi com Salomão que foi construído. Não, eles escreveram de acordo com a vontade de Deus, mais do que isso, sob inspiração divina. Acerca disso, um autor diz o seguinte: inspiração é uma qualificação necessária para escrever cânticos de adoração. Isso pertencia ao ofício de profeta. Não existe autorização na Escritura para o uso de composições humanas não inspiradas no cântico do louvor de Deus no culto. Esse padrão é levado adiante como uma expectativa para dentro do Novo Testamento. Outros cânticos, vamos falar sobre isso daqui a pouco, não são fornecidos. Um outro autor, John Cotton, que é um teólogo, pastor de descendência, no caso ascendência puritana da Nova Inglaterra, ele diz o seguinte: Asaf, Emã e Etã eram homens dotados com a medida infalível de um espírito de profecia em compor aqueles salmos que a igreja de Israel recebeu deles. Dê-nos homens semelhantes com seus dons semelhantes, e receberemos seus salmos, como a igreja de Israel recebeu o outro. Não sei se você pegou ainda a força do argumento. Deus ordenou, quando Deus incluiu no seu culto, por sua ordem, através de Davi, o louvor, o cântico, quando passou a ser um elemento de culto, foi sob inspiração. E ele conduziu esse processo, foram escritos esses cânticos, foram organizados finalmente e fechados assim um cânon, um inário de louvor, que deveria ser perpetuado em toda a igreja. E depois disso, nada igual aconteceu. Mas, reverendo, tem textos bíblicos que falam de pessoas cantando cânticos inspirados mesmo. Sim, eu estou falando com relação a isso daqui. Um grupo separado por Deus para compor de forma inspirada e esses cânticos serem reunidos num só livro e guardados e preservados para a posteridade. Nunca mais aconteceu isso. Ou você tem, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, algum inário além dos Salmos? Mostre-me. Mostre. O que você vai encontrar no máximo são cânticos isolados. Como eu disse, trabalharemos sobre isso em outro momento. Mas você não tem um livro completo de cânticos. Você não tem Deus mais trabalhando no processo de condução para um grupo específico escrever esses cânticos de forma inspirada. Você não tem mais isso.
Isso aconteceu e acabou. Se completou. Foi assim o processo. Foi assim o processo. Pense, por exemplo, no Novo Testamento, que a gente adentra agora, e nem iremos ver tudo agora. Vai ficar para a noite algumas coisas. Veja. Quem foi que falou sobre inspiração divina no Novo Testamento? Os apóstolos. E ali os outros também que estavam ao lado dos apóstolos, alguns daqueles homens que Deus usou também, além de apóstolos. Você encontra na lista de Efésios, na lista de Romanos, na lista de 1 Coríntios, algum dom de salmodia? Você encontra alguém com a capacidade de compor cânticos para o culto solene? Veja o que eu estou dizendo aqui, escute bem. Sobre dois aspectos aqui. Primeiro, com relação à inspiração. Não, você não tem. Nenhum apóstolo do Novo Testamento, ele escreveu um cântico, algum hino, ou então um livro inteiro foi feito no Novo Testamento para ser um hinário da igreja da Nova Aliança. Não aconteceu isso. Por falta de capacidade divina? Por falta de algum tipo de capacidade dos apóstolos? Ora, você duvida da capacidade do apóstolo Paulo para escrever? Do seu conhecimento do Antigo Testamento? E mais do que isso, do próprio Deus que conduziria o processo e inspiraria os homens, os seus escritos? Você tem alguma dúvida quanto a isso? Por que não aconteceu? Porque houve todo um processo no Antigo Testamento e não houve no Novo Testamento. Por quê? Se também houve inspiração para escrever, para completar o cânon sagrado. Por que não aconteceu isso? E por que nem mesmo nos escritos que eu citei, Efésios, Romanos, 1 Coríntios, você tem alguma menção a dom de compor de forma não inspirada? Por que não aparece isso? Você nunca se questionou não com relação a isso? A gente toma algumas práticas da igreja como se fosse de forma natural o que Deus fez, Deus ordenou assim. Eu cresci a vida todinha vendo grupos de louvor, corais, instrumentistas, e outras pessoas se apresentando e cantando na igreja, porque cada um tem o seu dom, né? Cada um tem o seu dom, Deus deu, e aí, prove isso biblicamente. E aqui não entenda errado o que eu estou falando. Há pessoas sim que Deus dotou com capacidade de cantar, por exemplo. Eu estou falando com relação a usar isso para o culto de forma distinta. Distinta. Uma coisa é usar para adorar a Deus com sua voz, isso é óbvio, mas eu estou falando com relação a ser algo distinto no culto solene. Distinto. Como ele fez com um grupo específico na Antiga Aliança. Separou esse grupo para compor e conduzir, estabeleceu e finalizou. Você não tem isso. Por que você não tem isso? Qual é a inferência, como um bom presbiteriano? Qual é a inferência disso? Eu vou trabalhar isso em outro momento, mas eu vou só adentrar um pouquinho. É porque o que ele deu é suficiente. Essa é a inferência lógica necessária. Se ele não deu mais, se ele deu até aqui, ora, se ele deu o Antigo e o Novo Testamento, não é suficiente? Papistas e carismáticos vão dizer que não é suficiente. Eu quero uma nova revelação. Eu quero alguma coisinha nova. Eu quero a tradição da igreja. Eu quero alguma outra coisa. Nós não, nós afirmamos sola escritura. Antigo e Novo Testamento são suficientes. Se ele não deu nada a mais do que isso, basta. É suficiente. Se ele não deu nada além de um inário, ou um segundo inário nesse caso, é porque o primeiro é suficiente. É inferência lógica, irmãos. Lógica. Quando alguém diz assim, nós não cantaremos, também entrando só um pouquinho nesse assunto, ainda vou tratar dele melhor. Nós não cantaremos as obras de Cristo. É o ignorante quem fala isso, que não conhece o saltério. Nós não cantaremos a pessoa de Cristo, as obras de Cristo, se nós não compusermos novas canções baseadas no Novo Testamento. Quem fala assim, fala esboçando uma arrogância sem precedentes, como se fosse mais sábio do que o Altíssimo. Porque foi ele mesmo quem não deu aos apóstolos isso. Foi ele mesmo. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, começando em Mateus capítulo 26, versículo 30, o que foi acontecer em Mateus 26, 30?
Esse texto eu vou trabalhar melhor à noite, mas aqui eu vou só adiantar um pouco também. Mateus 26:30. O que foi que aconteceu? Deixa-me citar um comentário aqui de um teólogo da Assembleia de Westminster, John Lightfoot. Ele diz o seguinte, ele cita esse texto, Mateus 26:30, e ele apela para a suficiência do saltério. Ele ressalta que Deus poderia ter designado mais cânticos de adoração para serem escritos para o uso da igreja, se houvesse necessidade. Mas o que o texto, Mateus 26:30, mostra é exatamente o contrário. Ele diz o seguinte, esse puritano. Aqui em Mateus 26:30, o Senhor de Davi, ou seja, Cristo, canta os salmos de Davi após a ceia. Lembre-se disso, no período da Páscoa, um dos salmos de Halel. Aquele que deu o Espírito a Davi para compor, canta o que ele compôs. Aquela cópia toda abençoada de paz e ordem, poderia ele próprio ter composto, poderia ter inspirado todos os discípulos para serem como um Davi, mas submete à ordem a qual Deus designara. Canta os salmos de Davi e apresenta a paz à igreja. E toma o mesmo curso que toda a igreja tomou. Se cantares certo, cantai os salmos de Davi. Foi o que Cristo fez na ceia. O que ele fez. Não ordenou outros cânticos para os seus discípulos, não inspirou que escrevesse outras coisas, mas veja a força desse argumento. Na transição da Páscoa para a ceia, da antiga para a nova aliança, os salmos de Davi permanecem para uso perpétuo da igreja. Eis a hora de colocar um cântico novo, diferente dos salmos. Mas ele reitera os mesmos salmos. O texto que eu quero trabalhar um pouco mais nessa manhã ainda, antes de nós finalizarmos, no Novo Testamento, é 1 Coríntios. Só para lá, 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14. Versículo 26. Diz assim: que fazer, pois, irmãos? Quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem língua, tem revelação, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Perceba que em 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo ele está descrevendo aqui a profecia reveladora como sendo dada em anunciados carismáticos, em cânticos, semelhante aos exemplos do Velho Testamento. Nessa passagem aqui, Paulo ele trata com os dons revelacionais e a necessidade de existir inteligência, raciocínio, capacidade de você compreender o que está sendo feito para que haja a edificação do corpo no meio da Assembleia Cristã. Ele também aborda aqui a estreita relação disto com a ordem apropriada na adoração pública. Ele vai tratar disso, mostrando que todo elemento de culto deve ser executado diante do Senhor. O culto como um todo deve ser feito com decência e ordem. E, meus irmãos, há quem defenda, à luz desse texto, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, que Paulo está fazendo uma referência a um dos salmos do Saltério. Há quem defenda isso. E, de fato, essa é uma possibilidade. Eu vou colocar, pelo menos por hora, assim. Uma possibilidade. Mas observe que, mesmo que isso não seja verdadeiro com relação a esse texto, ou seja, mesmo que o texto não faça referência a um dos 150 salmos, o seu contexto aponta para um cântico que é inspirado, que é entregue com o mesmo pré-requisito dos demais cânticos da antiga aliança. Ou seja, a inspiração divina, pré-requisito para a adoração. Como era no passado, também acontece em Corinto. Pastor, como é que a gente prova isso? Veja o contexto. O que ele fala? Tem doutrina, tem língua e tem revelação e tem interpretação. Todos os dons aqui citados estão ligados de alguma forma à revelação, a conhecimento revelacional. Logo, o salmo inserido aqui, seja um dos 150 inspirado, ou um cântico, como alguns autores argumentam, um cântico que era dado ali para ser usado de forma extemporânea, no contexto do culto de Corinto, mas também inspirado.
Fica mais claro. Assim como alguém poderia profetizar falando, ou através mesmo de uma língua estrangeira, e isso necessita de interpretação, quando fosse estrangeira a língua, para aqueles que não escutassem, não entendiam, também poderia profetizar cantando, através de um cântico. Em outras palavras, seja um dos 150, seja um outro cântico fora dos 150, o cântico entoado ali, certamente, era por inspiração divina. Era profecia. Não era alguém compondo em casa. O que eu vou levar hoje para a igreja de Corinto? Eu vou escrever esse corinho aqui e vou levar para a igreja. Não existia isso. Não tinha isso. Era um cântico inspirado. Robert Marcus diz o seguinte sobre isso. O uso neotestamentário dos salmos verifica que os salmos são fornecidos para uso permanente. Não existe dom dado no Novo Testamento para louvor inspirado, como eu falei há pouco. Nenhuma ordem para compor isso, nenhuma evidência de novos cânticos no Novo Testamento, nenhuma ordem para escrever louvor não inspirado. Você já parou para pensar nisso? Nos evangelhos, em Atos, nas epístolas, onde seria mais provável acontecer isso, onde, dê-me um texto, onde exista uma ordem, por um dos princípios que eu ensinei aqui, um mandamento de Deus, um exemplo bíblico histórico, ou uma inferência lógica necessária, que possa provar e fundamentar que nós podemos compor cânticos para o culto solene, para o uso no culto solene. Dê-me uma prova disso. Veja se é possível encontrar. Além disso, você pode pensar assim, mas, reverendo, se aqui é um cântico, vamos considerar isso como uma possibilidade. Se aqui é um cântico, esse cântico de 1 Coríntios capítulo 14, fora do saltério, ainda que seja um cântico inspirado, dado de forma extemporânea ali, pontual, que um indivíduo apresentava, profetizava diante da igreja, isso não seria algo que apontaria para uma insuficiência do saltério? O saltério, ele não seria considerado assim como insuficiente? Ouça o que um comentarista diz acerca disso. Meus irmãos, as igrejas no período apostólico, elas tiveram que funcionar sem um Novo Testamento. Lembre-se disso. Corinto ali, o culto está sendo descrito, o Novo Testamento não tinha sido ainda completado. Você não tem isso ainda dado à igreja naquele período. Que era, com este Novo Testamento, seria usado para interpretar o Antigo Testamento. Deixa eu colocar isso melhor também para você. O saltério, ele passou a ser cantado com muito maior fidelidade, profundidade e clareza a partir da completa revelação do Novo Testamento. É com o Novo Testamento completo que a suficiência do saltério ela é exaltada e ela é percebida mais claramente. Porque o Novo Testamento, não só para o saltério, mas para todo o Antigo, ele lança luz. Luz. Mas deixa-me citar o comentarista, ele diz o seguinte, que é um autor que escreveu um livro, não está em português ainda, muito conhecido, chamado Songs of Zion, Os Cânticos de Sião. Michael Bushell, ele diz o seguinte, não sei se a pronúncia bem é essa, mas eu acho que é essa. Michael Bushell, ele diz o seguinte, os salmos do Velho Testamento são, em certo sentido, insuficientes para as necessidades da adoração da igreja nesta dispensação, mas somente no sentido em que eles exigem a interpretação do cânon do Novo Testamento completo para serem corretamente entendidos, usados e cantados. Deus pode muito bem ter dado aos coríntios tais canções carismáticas para completar a medida até que essa necessidade fosse suprida. Na realidade, os dons carismáticos sempre foram para isto. Por isso, a existência do cântico carismático nos primeiros dias da igreja não pode servir como justificativa para compor novos cânticos hoje. Da mesma forma que o exercício de dons proféticos seria visto como sugerindo a necessidade de novas profecias em nossos dias. Colocando de uma outra forma, se você quiser defender, através desse texto, o uso de canções fora do saltério, você tem alguns problemas. Primeiro, tem que ser inspirado. Tem que ser inspirado. Você vai alegar que recebeu uma inspiração divina e apresentou aqui, escrevi esse inário completo, ou esse cântico, para usar no culto, pastor. Vamos colocar? Você vai alegar isso? Segundo,
Um outro problema com isso. Os salmos, no caso, se você querer argumentar que pode usar isso fora do saltério, você vai também trazer a implicação necessária de que há profecia em nossos dias. Porque, veja, não dá para fundamentar através desse texto cânticos não inspirados, assim como nenhum texto da Bíblia Sagrada. Então você vai ter que, para ser consistente, admitir a possibilidade não apenas de composição, mas também de profecia falada, escrita. Para traçar o paralelo de forma mais clara para você, quem defende a possibilidade de compor cânticos para o culto solene, se fosse consistente com o ensino bíblico acerca da composição de cânticos para o culto solene, teria que defender que o cânon não está fechado. Teria que defender que a inspiração ainda acontece em nossos dias. Teria que defender profecia em nossos dias. É inconsistente. Ou, tratando de outra forma aqui, há entre nós, lamentavelmente, entre aqueles que se dizem reformados, pessoas que alegam existir em nossos dias dom de profecia e de línguas. E ao mesmo tempo defendem salmodia exclusiva, ou inconsistência. Porque uma coisa contradiz a outra. Uma coisa contradiz a outra. Tá, levanta-se a objeção. Reverendo, como é que o senhor pode defender que nós temos que apresentar a Deus no seu culto solene canções, cânticos que foram inspirados por Deus, assim como toda a palavra inspirada? Se os ministros da palavra, como o senhor agora, pode escrever o seu sermão sem ser inspirado. Você sabe disso, né? A escrita de um sermão de um pastor não é inspirado, não. E as orações que nós fazemos no culto solene, quando o senhor fala ou quando algum presbítero vai falar e vai orar, ele não está falando de maneira inspirada. Então, por que a gente pode? Por que o pastor pode pregar sem ser inspirado? E por que alguém pode orar, além do pastor, um outro oficial, também sem ser inspirado? Esse é um problema seríssimo de confusão com relação também ao princípio regulador, aos elementos de culto. Meus irmãos, quando Deus ele prescreve uma ordenança, ele define o contexto daquela ordenança. Sempre foi assim. Deus ele estabeleceu os ministros para proclamarem a sua palavra, e a palavra, quando proclamada, aqui estou falando da pregação mesmo, não apenas da leitura do texto, mas a proclamação ela exige que haja a explicação e a aplicação do texto. E essa explicação e aplicação do texto não ocorre através de um processo inspirado. Você tem exemplos bíblicos disso ocorrendo. Da mesma forma com relação à oração. Mas deixe-me citar um outro argumento para isso. Eu vou aprofundar já esse primeiro, tá? Já aprofundo esse primeiro. Mas deixa eu citar algum outro argumento aqui. Onde você encontra no cânon sagrado um livro de sermões? Onde você encontra no cânon sagrado um livro de orações? Mas tem sermões na Bíblia. Tem, assim como tem outros cânticos. Mas tem orações na Bíblia. Tem muitas. Assim como tem outros cânticos. A pergunta não é essa. Responda a pergunta da sua mente de forma objetiva. Onde você encontra no Antigo ou Novo Testamento um livro inteiro de sermões ou um livro inteiro de orações? Onde você encontra? Você não encontra, não há. Não há. Você tem modelos. Pensando em oração aqui, o principal modelo é a oração do nosso Senhor. Um modelo, sim, que pode e deve ser usado de forma literal, mas é também um modelo para ser seguido como um parâmetro, como uma direção para nós orarmos. Mas não é um livro. Não é um livro. Lembro-me agora de James Bannerman no seu livro A Igreja de Cristo. Eu tinha até colocado essa citação aqui no meu sermão, mas
Eu não sei o que aconteceu antes de vir para cá, não atualizou o computador, não sei o que aconteceu. Atualizei lá o documento, mas quando eu fui abaixar aqui a pasta e vi que não estava aqui a citação. Enfim, mas de cabeça, tentando lembrar o que ele diz. Ele diz assim, James Bannerman, parafraseando. Se nós tivéssemos na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, um livro de orações, isso não apenas seria permitido nós usarmos, seria obrigatório. De tal forma que se nós tivéssemos um livro de orações, ele diz, e nós usássemos outra coisa que não fosse esse livro de orações, ele diz, assim como nós temos um livro de salmos, um livro de cânticos, se nós usássemos outra coisa no culto solene que não fosse o livro de orações, seria ilícito fazer tal coisa. Seria pecaminoso fazer tal coisa. O fato de Deus colocar um inário no meio da Bíblia, a implicação necessária de que ele está dizendo o seguinte para você, cante. E quando ele não coloca mais nenhum outro inário, mas coloca somente esse, ele está dizendo o seguinte, cante só isso no culto solene. Lembra do começo que eu falei? Basta existir uma ordenança para fazer tal coisa e não haver mais nenhuma ordenança para qualquer outra coisa. Não tem ordem para cantar mais nenhuma outra coisa no culto solene? Não tem. Tem para cantar somente os salmos? Tem. Pois é isso que nós fazemos. Nós cantamos. Mas deixa eu me aprofundar essa questão do argumento acerca da confusão que existe dos elementos de culto. Veja o problema com quem diz assim, o pastor pode pregar sem ser inspirado, pode se orar também sem ser inspirado, por que o cântico não pode ser? Há uma confusão clara aqui na execução dos elementos, no próprio estabelecimento dos elementos de culto, na forma como eles também são executados. Como assim? Vamos aplicar isso a uma outra circunstância, a um outro ponto. Se você não entender que, por mais que os elementos de culto estejam unidos, eles possuem distinções, você terá uma grande confusão no culto. Vamos usar o mesmo argumento. Então, se o sermão e a oração podem ser feitos sem ser de forma inspirada, no caso o conteúdo não é inspirado, claro, a Bíblia está sendo citada, mas entenda, a pregação em si não é inspirada, então eu posso cantar outras coisas. Pois bem, agora pense, no culto solene, quem pode pregar a palavra de Deus? Somente o ministro ordenado pelo Senhor. Deus designou o elemento e como ele deve ser executado. A oração. Nem todos podem orar no culto solene, muito menos ao mesmo tempo. Um levanta e ora representando toda a igreja. E nem todos, repito, podem orar. Mas no cântico todos cantam, não é isso? Veja, se você defendesse, eu espero que você não faça isso, defendesse que a oração pode ser feita por outra pessoa que não seja um pastor ou um presbítero, ainda assim, se você for minimamente cônscio, minimamente sensato, você não vai defender que a oração seja feita por todos ao mesmo tempo. Você defende um negócio desse? Eu espero que não. Isso é loucura. Ou um sinônimo, pentecostalismo. É isso. Todo mundo orando ao mesmo tempo, sem nenhum tipo de ordem, sem nenhum tipo de cada um no seu lugar. Não. Cada um ora compassadamente, de forma ordeira. Mas o cântico, todos cantam em uma só voz. Mas os dois não são elementos de culto? Os dois não são respostas do povo da aliança a Deus no culto solene? É o Senhor falando e o povo respondendo? Ou seja, eles não estão muito próximos, oração e cântico são muito próximos, estão muito próximos, mas ainda assim, eles não são executados exatamente da mesma forma. Há distinções. Pense nos sacramentos. Mais exemplos com relação a isso? Eles são sacramentos, os dois são sinais e selos visíveis do pacto da graça. Ambos são sacramentos. Mas são distintos também. Eles têm igualdade em alguns aspectos e eles têm distinções em outros. Um é com água, o outro é pão e vinho. Um é dado no início da entrada, ou melhor, no reconhecimento formal dessa entrada da aliança. O outro é na continuidade. Tem distinções.
Um é uma vez por todas, o outro se repete. Mas são sacramentos. Qual é o elemento de culto? Com relação à leitura? Antigo e Novo Testamento. Você, no caso, o ministro da igreja, e nem muito menos você, tem autorização bíblica para inserir uma outra leitura sequenciada no culto solene. Não, vamos começar agora a leitura sequenciada dessa obra teológica. O pastor, a partir do próximo domingo, vai começar a ler no culto solene Luiz Berkoff. Ou então um puritano. Leitura sequenciada no culto solene. Por que não? Porque Deus ordenou que seja a sua palavra lida. Uma coisa é fazer uma citação de um autor no sermão. Outra coisa, como os apóstolos fizeram, por exemplo, seus sermões. Outra coisa é você substituir o elemento, como eu falei, subtrair, adicionar ou até mesmo modificar o elemento. A leitura é da Bíblia e não de outra coisa. Outra coisa é fogo estranho. Percebe o que eu estou querendo dizer para você? Se você raciocinar da seguinte forma: se tal elemento a gente faz assim, tal elemento eu também devo fazer assim. Você cria um caos litúrgico, uma confusão na adoração a Deus. Porque Deus estabeleceu o elemento e a forma como ele deve ser executado. É simples de entender quando você consegue raciocinar dessa maneira. Então não é um argumento válido dizer porque a oração, porque o sermão, logo o cântico. Quem disse? É o que Deus disse. É o que Deus disse. Não é o seu raciocínio falacioso que vai dizer o que deve ser feito no culto solene. Porque sim, é um raciocínio falacioso, porque parte de uma premissa falsa. Confundindo os elementos de culto. Confundindo. Infelizmente, nós temos tido, por causa desse tipo de argumento, muita confusão em nossas igrejas, por não entender a distinção que existe em cada elemento do culto solene. Vou parar por aqui. Acho que já foi, pelo menos até um momento suficiente para nós compreendermos um pouco esse assunto. Mais tarde, se Deus quiser, voltaremos a essa questão da salmodia, mas deixando claro nessa manhã uma questão, pelo menos isso, espero que tenha ficado claro para você. Não há como defender, à luz da Bíblia, o uso de cânticos não inspirados no culto solene. Não há. O reverendo ensinou com isso, então, que nós não podemos jamais ter um cântico de composição humana em contexto algum. Não, eu não ensinei isso. Você já ouviu desse púlpito aqui eu falar sobre o uso das artes pelos cristãos? Ou não ouviu? Ou não ouviu sobre vários aspectos da arte, como, por exemplo, a própria música? Nós podemos admirar, apreciar e exaltar a Deus. Quem defende salmodia exclusiva não se opõe a todos os cânticos que foram compostos da igreja como se fosse uma porcaria e jogasse no lixo. Não, nós não defendemos isso. É um espantalho da posição. Nós defendemos que eles não podem ser usados no culto solene. Uma coisa é você ouvir qualquer outro tipo de música, seja ela sido composta com o intuito de um cântico, um hino mesmo chamado assim, ou até uma música feita por um ímpio. Por um ímpio. Mas que contém verdade nela, contém beleza nela, na sua harmonia, na sua letra. E aí você escuta essa música e aprecia essa música, essa arte. Isso em si não é pecaminoso. O pecado que está sendo aqui exposto é colocar no culto solene aquilo que Deus não ordenou. E Deus não ordenou canções não inspiradas no culto solene. Veja um problema que acontece com isso. Eu esqueci de falar no final da manhã, eu precisava falar sobre isso no final da manhã. Se pode colocar cânticos não inspirados no culto solene, quais cânticos entram? Qual é o critério? Calma, pastor, isso é fácil de responder. São aqueles que são de acordo com a revelação bíblica. Se eles não estão indo contra o ensino bíblico, logo podem estar no culto solene. Eles estão expressando verdades bíblicas ali. Veja, eu já argumentei que isso não é suficiente para se ter o cântico no culto. Que é necessário a inspiração.
Mas vamos considerar isso como uma possibilidade. E se tal autor que escreveu é um adventista? E se é um testemunho de Jeová? Veja, o critério é a letra que está de acordo com a doutrina. Se não fere a doutrina, então você não pode argumentar contra a autoria. Não é à toa que há muitos cânticos que são entoados nas igrejas que foram feitos por hereges. Hereges compuseram. Se o critério é a fidelidade da letra, então a autoria, em última instância, não importa. Você pode cantar no culto solene aquilo que Deus não ordenou. Nesse caso, a sua cabeça, né? Está de acordo com a Bíblia, então posso cantar, mas a autoria é de um herege. E aqui sendo bem pragmático mesmo, eu vou falar. Imagina as possibilidades de complicações que isso pode gerar numa igreja. Bem, se na igreja onde o reverendo Alex é pastor, eles cantam música adventistas, logo eu posso ouvir Rodrigo Silva. E outros adventistas, que são maravilhosos em podcasts da vida. Eu posso ver dessa fonte. É bem diferente uma igreja que é conhecida por cantar apenas os salmos, apenas a Bíblia. É bem diferente a percepção. Isso traz implicações. O que nós cantamos nos forma, nos influencia. Fortalece a nossa fé ou a destrói. Se for uma fé falsa, é claro. Percebe as implicações disso? Não, com relação ao cântico, não é requerido apenas a fidelidade quanto à revelação bíblica, no sentido de estar de acordo com o que ela diz. Mas o próprio conteúdo é ordenado por Deus. É ordenado pelo Senhor. Um grupo específico foi separado pelo Senhor para compor e incluir no culto solene. Apóstolos fizeram isso? Não. Outros homens ao lado dos apóstolos fizeram isso? Não. Há outros hinários no Novo Testamento? Não. Logo, você tem um hinário entregue por Deus para a sua igreja na antiga aliança, que é suficiente para todo esse período da igreja. Você tem dúvidas com relação à suficiência do saltério ainda? Peço a Deus que você consiga compreender isso nos próximos sermões, que eu ainda vou abordar esse ponto de forma detalhada, a suficiência do saltério. Mas por hora, que fique claro para você, que o debate que ainda poderia ainda existir um debate, se fosse para existir, era, podemos cantar somente os 150 salmos, ou os 150 salmos e os demais cânticos dentro da Bíblia? Não existe debate entre cantar canções inspiradas e não inspiradas no culto solene. Porque cantar canções não inspiradas no culto solene nunca foi nem cogitado na palavra de Deus. Você entende o que eu quero dizer com isso? Eu tive um professor que defende essa posição. Ele defende a posição de que os 150 salmos e os demais cânticos do Antigo e Novo Testamento devem ser cantados no culto solene, sendo que o saltério tem a primazia. E aí, se for cantar outra coisa, é cantar tudo que está dentro da Bíblia. Por quê? Porque ele entende que só pode cantar no culto aquilo que Deus deu sob inspiração. Eu argumento, assim como inúmeros outros homens muito mais capacitados do que eu, que somente os 150 salmos. Mas a gente vai ver daqui mais à frente a distinção quanto a isso. Mas debater cânticos não inspirados no culto solene, isso é estranho ao texto bíblico, isso é estranho a boa parte da história da igreja. Deus nos ajude a amar o seu saltério inspirado, que deveria ser tratado por você que me ouve, aqui ou pela internet. Tratado por você como incomparável. Você compara Gênesis e qualquer outro texto bíblico com algum escrito humano? Com alguma obra de literatura, com alguma ficção? Você acha que Tolkien escreveu melhor do que os autores bíblicos? Não, né? Então por que você quer comparar canções humanas, de meros mortais, com as canções do Espírito Santo? É para ser incomparável para você. Ainda que você aprecie e ache belas essas canções, é para ser incomparável. Elas não têm disputa. Não há briga aqui. O saltério encontra-se numa categoria sozinho. Sozinho. Inspirado por Deus. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nós te damos graças por tua palavra, por teu evangelho, ó Deus. Nós vemos sim teu evangelho no saltério,
a obra de Cristo sendo proclamada, a sua vida, a sua encarnação, a sua vida, a sua morte, a ressurreição, a ascensão, seu retorno, toda a obra da redenção proclamada, como ainda ouviremos, ó Deus, nesses próximos sermões. Te louvamos, ó Deus, porque sem a tua ordem, sem o Senhor ser claro conosco, explicando o que devemos fazer, seria impossível, ó Deus, servir a ti. Se mesmo o Senhor nos dizendo o que fazer, inspirando esses escritos, a própria tua palavra sendo nos dada sob inspiração, esse inário sendo entregue a nós por inspiração, ainda nós relutamos por causa do pecado? Quanto mais o Senhor não tivesse sido tão didático, tão instrutivo, tão condescendente conosco. Te louvamos por isso, Senhor. E te pedimos que nos abençoe amando cada vez mais o saltério e toda a tua palavra. E assim, ó Deus, entendendo que a adoração é para ti, é para agradar ao Senhor e não a nós. Nós devemos nos agradar sim e nos deleitarmos na adoração que agrada ao Senhor. Oramos em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.